Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Top 10 Filmes, o nosso canal de listas de filmes. Todo bom cinéfilo gosta de uma lista e eu tô aqui hoje para compartilhar minha lista dos meus 10 filmes favoritos baseados em obras da Marvel. Pessoal, importante salientar nesse tipo de lista que ela é exclusivamente baseada na minha opinião e na minha visão sobre as obras da Marvel, que é a visão de um cinéfilo e de um crítico de cinema, tá? Eu não sou um ávido consumidor de quadrinhos, então eu não vou fazer uma análise exatamente em termos de fidelidade à obra original, mas quanto cada filme funciona como cinema. Então vamos lá, sobe nossa vinheta e vamos para a lista. E na 10ª posição temos Doutor Estranho. Visualmente diferente de todos os outros filmes baseados em obras da Marvel, Doutor Estranho é um filme fascinante e um dos poucos que realmente vale a pena ver em 3D. A experiência de ver esse filme em 3D no cinema foi única. Mas não é só o visual que é o responsável pelo sucesso da obra. Muito do sucesso do filme se deve a seu elenco, como Stephen Strange, o brilhante neurocirurgião cuja carreira foi destruída por um devastador acidente de carro. Benedict Cumberbatch, desculpa aí se eu errei na pronúncia pessoal, ele é tão afiado como os implementos cirúrgicos que ele usa para sondar os cérebros de seus pacientes. Quando conhecemos, o personagem tem algo da arrogância privilegiada de um Tony Stark, o Homem de Ferro, mas nada do seu senso de humor. Mas o ator consegue transformar o personagem mais antipático de todos os personagens da Marvel em uma figura misteriosa e intrigante, e ainda ao final do filme adiciona uma leveza que o personagem não tinha quando a história começou. E na 9ª posição, Blade 2. Sim, pessoal, existia vida nas adaptações da Marvel de antigamente. Esse como o primeiro filme de ação da sua carreira. E aliás, continua sendo o melhor filme de ação de Guilherme. Na 8ª posição, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. É um dos filmes mais recentes a participar da nossa lista e para mim é o melhor filme da nova trilogia do Homem-Aranha, embora eu não considere o melhor filme entre todos os Spider-Mans. Aguardem que pode ser que apareça mais um ou mais alguns por aí. Como eu já disse na minha lista de melhores do ano, minha expectativa nem estava tão alta para esse filme, por causa principalmente do número excessivo de vilões e personagens que estavam aparecendo nos trailers do filme. Porém, o resultado final é sim extremamente positivo e o filme funciona como um epílogo para todas as histórias das outras franquias do Spider-Man. Então, aquilo que a gente construiu com os personagens nos filmes anteriores, principalmente quem consumiu os outros filmes da série, ganha um epílogo muito bom nesse terceiro Homem-Aranha dessa nova geração. Recomendo, um grande filme do Spider-Man. Hello, Peter. Hi, Gwen, do I know you? Em 7º lugar está talvez o filme mais político entre todos os filmes da Marvel. Estou falando de O Pantera Negra. O Pantera Negra pode não ter as melhores sequências de ação ou os melhores efeitos visuais da Marvel. Aliás, os efeitos visuais em alguns momentos deixam bastante a desejar, mas possui sim o melhor elenco e principalmente o melhor vilão. O antagonista desse filme mantém as cartas na manga até relativamente tarde na obra, mas surge como um adversário com as motivações mais complexas e que, por incrível que pareça, não soam estereotipadas. O personagem tem uma veia anárquica implacável e se mostra motivado por um sentimento de vingança profunda, gerada principalmente pela injustiça política e social. Ele está convencido de que invadir o estoque de Vibranium de Wakanda poderia colocar um poder de fogo genuíno em um levante negro mundial, um lembrete sobre as injustiças sociais ainda muito presentes na nossa sociedade. Um grande filme que também tem um elenco de apoio excepcional, inclusive com muito destaque a personagens femininos. E na 6ª posição, O Homem de Ferro. É inegável que o universo dos filmes da Marvel se divide entre antes e depois do Homem de Ferro. Mesmo já tendo sucessos como Homem-Aranha e X-Men, nenhuma dessas adaptações era produzida diretamente pela Marvel e ainda não havia um universo compartilhado entre as histórias. Com o diretor Jon Favreau no comando e Robert Downey Jr. impecável no papel principal, Homem de Ferro é um filme inteligente,
divertido e emocionante que elevou muito o nível de expectativa para os outros filmes da Marvel. Aliás, o diretor Jon Favreau faz um trabalho brilhante ao ressaltar o humor anárquico do personagem, o que não era muito comum nos filmes de herói que vieram antes do Homem de Ferro. Infelizmente, porém, nenhum dos outros filmes solo do Homem de Ferro chegou aos pés do brilhantismo desse primeiro filme, um dos melhores da Marvel. Na quinta posição, X-Men 2, ou X-Men United, que seria X-Men Unidos, que tem muito a ver com o que acontece nesse segundo filme da trilogia do X-Men. Eu sei que tem muito fã que torce o nariz para as adaptações para o cinema do X-Men. Em geral, elas são consideradas as menos fiéis aos quadrinhos. Porém, eu revi recentemente esse segundo filme da trilogia original e fiquei impressionado com como o filme envelheceu bem e continua sendo um excepcional filme de ação. Aliás, é surpreendente como o segundo filme envelheceu tão bem e o X-Men, o primeiro X-Men e o X-Men 3 envelheceram tão mal. A cena de abertura da invasão à Casa Branca permanece uma das melhores que já vi em qualquer filme de herói, aliás também em qualquer filme de ação em geral. A trama do filme gira em torno do vilão Stryker, que com a autorização do presidente, inicia uma grande ofensiva contra os mutantes, invadindo a mansão do Professor Xavier e forçando que Magneto se una aos X-Men. Esse filme tem um dos elencos mais incríveis de qualquer um dos filmes da Marvel, e a química entre Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen como Professor Xavier e Magneto é incrível. Além desse par, temos Hugh Jackman, que foi a escolha perfeita como Wolverine. Aliás, nós vamos falar sobre Hugh Jackman e Wolverine um pouquinho mais pra frente também. E na quarta posição, Homem-Aranha 2. Esse é o segundo filme do Homem-Aranha a fazer parte da nossa lista e chega aqui em quarto lugar. Homem-Aranha 2 é para mim um filme particularmente marcante por encontrar um equilíbrio absolutamente perfeito entre o espetáculo, o humor e a emoção. Algo essencial entre todos os grandes filmes de herói. Nós nos importamos com cada um dos personagens do filme. O Peter Parker de Tobey Maguire é absolutamente inesquecível. Kirsten Dunst é uma MJ maravilhosa, carismática e cheia de atitude. E por fim, Dr. Octopus é disparado o melhor vilão entre todos os filmes de Homem-Aranha. Aliás, vide o retorno marcante dele no novo filme. Além disso, o filme conta com uma das melhores cenas de ação entre todos os filmes da Marvel, competindo com aquela que eu acabei de citar acima no X-Men 2. Eu tô falando da icônica e antológica sequência em que o Homem-Aranha salva o trem de metrô do desastre e depois é carregado pelas pessoas que acabou de salvar. Sem dúvida, um dos mais impecáveis filmes de herói de todos os tempos. E tem mais Homem-Aranha na nossa lista, pessoal. Na terceira posição temos Homem-Aranha no Aranhaverso. Confesso que foi difícil decidir entre quem ficava na frente, Homem-Aranha 2 ou Aranhaverso, mas eu acabei optando pelo mais recente, pela inovação, coragem e principalmente pelo brilhantismo visual. Embora leve algum tempo para o espectador se acostumar com o estilo de animação 3D do filme, ele é absolutamente único e passa para o espectador a sensação de se assistir a uma história em quadrinhos ganhando vida. As cores são vibrantes e o filme ainda complementa isso com balões de pensamento e outros efeitos visuais que remetem aos quadrinhos para causar um efeito dramático. Com tantos filmes de animação americanos copiando o estilo Pixar hoje em dia, Homem-Aranha no Aranhaverso se mostra uma experiência visual diferente de tudo que já vimos antes. Mas além do aspecto visual, o filme também conta com um dos melhores roteiros já feitos para um filme de super-herói, com uma trama cheia de nuances e reviravoltas. Para mim, esse é o melhor filme entre todos o Homem-Aranha, e pensar que esse aqui é o único que não tem Peter Parker como protagonista principal. E na segunda posição chegou ele, o filme que vocês sabiam que estaria aqui, Os Vingadores Guerra Infinita. Embora eu não seja particularmente fã de filmes que tentam incluir muitos personagens e histórias, não há como negar que todos os filmes dos Vingadores conseguiram lidar muito bem com a quantidade de personagens que eles continham. Porém, para mim, o melhor de todos é, sem dúvida, Guerra Infinita. É realmente impressionante como, apesar das dezenas de personagens importantes e do ritmo alucinante
fascinante do roteiro, Guerra Infinita ainda conseguiu incorporar em sua trama momentos emocionais que ajudam a desenvolver ainda mais os personagens daquele universo. Tudo isso enquanto a história corre de maneira frenética, com todos tentando parar o inevitável plano de Thanos. E não há como não comentar o desfecho absolutamente chocante do filme. E aí vem spoilers, pessoal. Quem não assistiu, quem tá num universo paralelo e não viu esse filme, recomendo que pare aqui. Eu continuo achando que Star Wars: O Império Contra-Ataca ainda reina supremo em termos de finais trágicos em blockbusters, em grandes filmes. Porém, a cena final, similarmente arrasadora de Guerra Infinita, com certeza lembrou os fãs de Star Wars de O Império Contra-Ataca. Depois de passar o filme inteiro promovendo o mais megalomaníaco dos planos para dominar o mundo, Thanos acaba obtendo sucesso e metade dos Vingadores, assim como metade de toda a vida no universo, se transforma em pó num piscar de olhos, ou melhor, em um estalar de dedos. Quem experimentou o silêncio pós-créditos ao final desse filme em uma sala de cinema lotada sabe que essa foi uma experiência única. A coragem desse final e o ritmo frenético e constante do filme colocam esse como, para mim, o melhor dos Avengers e o segundo melhor filme baseado numa história da Marvel. You should have gone for the head. E na primeira posição temos Logan. Eu falei que o Wolverine ia voltar, só que aquele voltou muito diferente. Ok, eu reconheço que talvez Logan não seja o melhor filme de super-herói já feito, mas é sem dúvida o filme de super-herói mais humano já produzido. E só isso já é o suficiente para garantir o primeiro lugar na minha lista. Logan é uma obra repleta de temas profundamente complexos, como questionamento existencial, abandono, aceitação do passado e violência. Esse filme atinge uma profundidade temática que nenhum outro filme de super-herói jamais conseguiu. Logan também se mostra nesse filme o super-herói mais sombrio do cinema. Aqui a gente vê as consequências de seus atos, e o fato do filme ter optado por uma censura maior, limitando seu público, demonstra muita coragem dos produtores. Esse, aliás, é um dos poucos filmes baseados em personagens da Marvel que não tem cena após os créditos, precisamente porque nada mais precisava ser dito depois dessa obra-prima dos filmes de herói. É isso aí, pessoal, e assim terminamos mais uma lista da Top 10 filmes. Eu sei que essa pode vir a ser uma lista polêmica e eu queria que vocês comentassem aí quais são seus filmes favoritos da Marvel. Curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam no nosso canal. Até a próxima e bons filmes para todos nós.